No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre prosperidade. E por que falar sobre prosperidade? Porque é o assunto que está na moda? Não. Vamos falar sobre prosperidade porque é uma coisa que todos nós queremos e todos nós merecemos. E quem não quer tem alguma crença limitante aí. E hoje, na atualidade, graças a Deus, a gente está com uma mentalidade muito diferente de antigamente. Então hoje as pessoas falam mais isso, se sentem mais solta para falar sobre isso. Se sentem mais solta até para procurar isso, né? De verdade. Até para ir em busca da sua prosperidade financeira em todos os sentidos. Quando a gente fala prosperidade, quando eu falo, eu não quero dizer riqueza e dinheiro. Eu quero dizer riqueza em todos os sentidos. Porque muitas pessoas até conseguem, tem muita luta, muita batalha, com muita coisa no cartão de crédito, muito coisa que vai deixando para trás, às vezes muitas vezes puxando o tapete de algumas pessoas, consegue um pouco de riqueza, de dinheiro, mas essa não é a prosperidade. A prosperidade é algo que vem, que você trabalha por ela, lógico, né? A gente não vai conseguir assim também, tudo de mão beijada. A gente trabalha para isso, mas é mais leve, sabe? Você entra num fluxo onde as coisas acontecem naturalmente e vai crescendo e você vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Mas não só em relação ao dinheiro, em relação a dinheiro, em relação à saúde, em relação à alegria, em relação à plenitude. Quando eu falo plenitude, é você estar bem, você estar plena. Não é livre de problemas, porque a gente veio a esse mundo para isso, para crescer, né? A gente veio para se desenvolver. A gente veio nessa vida aqui temporariamente humana pra gente ultrapassar vários limites, pra gente aprender, pra gente evoluir. E faz parte da evolução você resolver problema a cada dia. Mas não faz parte da evolução você ficar parado diante dos problemas. E é isso que acontece com muitas pessoas. Mas a gente está numa época em que muitas pessoas, eu digo muitas pessoas, mas ainda não é a maioria, muitas pessoas já entenderam que a gente está passando por uma transição planetária, né? Então essa transição planetária onde a gente está indo para a quinta dimensão, o próprio planeta, a vibração do próprio planeta, ela está mudando, né? E ela está trazendo até nós uma clareza de pensamento. Então mais pessoas passando pelo despertar da consciência, ou seja, tendo uma outra mentalidade, tendo uma visão mais limpa das coisas, uma visão mais clara sobre o que estamos fazendo aqui, quem somos, de onde viemos, né, qual que é o propósito de cada um, as pessoas buscando realmente isso. Então hoje, no momento, a gente tem mais pessoas nessa vibe, né, em outras épocas não tinha tantas. Só que mesmo assim, ainda é menos do que as pessoas que estão em crenças limitantes, é menos do que as pessoas que estão ainda parado, com medo de avançar ou tendo outras ideias, né? Então tem pessoas que resolveu que vai ser próspero, tá vendo que as coisas estão mudando e quer ser próspero. E aí quer começar de fora. Então há vários cursos, várias coisas, várias linhas. Vai prosperar, faz isso, faz o curso tal, faz o curso tal. Mas gente, é primeiro dentro. Se você não mudar dentro, não adianta você procurar lá fora. Então as pessoas estão buscando lá fora. Conhecer melhor a linguagem, conhecer melhor isso, conhecer melhor o mercado de trabalho, conhecer melhor finanças, tudo bem, isso faz parte. Mas não é primeiro lá, entendeu? Então eu não vou buscar saber de finanças antes de saber de mim, né? Antes de ter um autoconhecimento, antes de saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero, né? Para onde eu vou é o que eu quero, quais são meus projetos. Comigo mesmo, sabe? Limpar certas coisas, certos pesos. Então, se a gente vai em busca da prosperidade somente financeira, sem olhar para dentro, sem nos autoconhecer, é um pouco mais difícil, sabe? É mais árdua a caminhada. Então, assim, e primeiro, né? Primeiro de tudo, na minha opinião, ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. Na minha opinião, primeiro de tudo é você se autoconhecer e se sentir leve. Você se sentir grata por cada passo dado. Então, cada conquista, e você se sentir grato, então as coisas vai acontecendo naturalmente, você naquela caminhada mais feliz, mais tranquila, sabe? Mais plena mesmo.
Porque eu vejo muitas pessoas que até estão se preparando, estão buscando, estuda e trabalha bastante e busca prosperar, mas não tem um autoconhecimento, tem uma mente muito fechada, não se abre para tudo que está acontecendo no mundo e com ela própria, né? Então ela não vê as pequenas conquistas do dia a dia. Então ela tem pequenas conquistas, mas ela não se alegra com isso, ela não se sente grata por isso, né? Então a caminhada vai ficando mais árdua, entendeu? E é isso, essa atenção que eu quero chamar aqui, né? Pra gente ter uma caminhada mais leve, sabendo o que é primeiro pra dentro. Né? Então, algum tempo atrás, quando eu falava alguma coisa sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre a minha infância, sobre o peso, sobre aquelas coisas que me deixavam muito magoada, era como se fosse um tabu, eu não podia tocar nesse assunto, porque durante toda a vida, quando eu falava que eu fui surrada, quando eu falava que eu sofri abusos, era muito tapado, sabe? Então as pessoas queriam que, não pode falar que você está falando da mãe, que você está falando da sua mãe, que você está falando da família, então não fala nada sobre esse abuso, porque... E eu me sentia num buraco, como se eu estivesse falando do outro, mas não, eu tô falando da minha própria vida, eu tô falando da minha infância, daquilo que eu passei, daquilo que eu tive que desprogramar, que eu pratiquei muito Ho'oponopono em cima de cada história da minha vida e que hoje ficou mais leve pra mim e eu tenho um entendimento diferente, só que eu não deixei de sofrer, não deixou de ser minha vida, eu não deixei de ter a minha pele cortada em cada surra que eu levava. Eu não deixei de ter a história de que foi para o hospital algumas vezes porque quebrou o nariz, quebrou o braço. Né? É a minha história, aconteceu comigo. Eu não tô falando do meu pai, da minha mãe, eu tô falando de mim. Se foi meu pai, se foi minha mãe, se foi alguém da família que fez algum abuso ou alguma coisa, seja lá o que for, é o problema deles. Eu tô falando de mim, da minha pessoa, né? E aquilo, quando você coloca para fora, quando você consegue, né, se deparar com isso, você consegue limpar, você consegue ressignificar. É uma parte muito importante para você saber que você é merecedor. Porque quando a gente está ali preso dentro daquela situação, a gente não se sente merecedor, a gente se sente vítima, a gente se sente... Às vezes você sente que você é culpado. Muitas vezes eu me sentia culpada das situações. Porque de alguma forma as pessoas sempre me culpavam. Sempre eu tinha feito alguma coisa errada. E não que eu não tivesse. Eu era criança, às vezes podia fazer coisa errada, quebrar alguma coisa, ficar brincando na rua, não limpar a casa direito. Então, várias coisas que... E tá tudo bem. Não era pra ser daquele tanto que era o castigo, entendeu? Então... E não é por isso também, sabe? Não é assim, ficar tocando nesse assunto pra ficar tocando na ferida. Não é por isso. É pra trazer aqui, porque a minha história, ela pode parecer com a história de alguém, né? Então, quando eu trago aqui, não é pra ficar me lamentando. Para trazer para alguém que precisa ouvir isso, que tá tudo bem, que a culpa não é dela, que ela não é culpada, que ela não é vítima, que ela não tem que ficar presa nesse passado, que ela é merecedora de todo o sucesso do mundo, que ela pode prosperar, que a prosperidade ela começa dentro primeiro, né? Então a gente precisa tirar aquilo que tá sujo para fora, a gente precisa limpar, ressignificar a nossa vida. Então quando eu comento isso nos vídeos, é para ir até as pessoas que passam por isso também. E existe aquelas pessoas que, porque agora é moda. Não, gente, não é que agora é moda. É que com a internet a gente teve mais informação. Tanto é que eu vim saber agora, né, que eu fui... E eu não, que nem eu já falei em outros vídeos, eu não tô dando um laudo pra minha mãe, né? Existe lá as características do narcisista, da mãe narcisista, e ali de 10 itens minha mãe tem 11. Aí eu não dei um laudo pra ela, eu dei um laudo pra mim. Então, pra mim... Eu falei, ela é narcisista, então ela tem um problema, é com ela, não é comigo. Então, quando eu via a cara dela de satisfação, quando meu pai estava me surrando, a ponto de me matar, porque tiveram que tirar uma vez ele de cima de mim, que estava me enforcando, e ela simplesmente estava olhando, e na minha visão, ela tinha um leve sorriso no rosto. Então, não é que eu era louca, não, é que ela tinha um problema, ela tem um problema, né? E é dela. E aquilo não tem nada a ver comigo. Mesmo eu sendo o bode expiatório daquela família disfuncional, não tem nada a ver comigo, é com ela. Né? Então ela teve esses filhos para ela poder se sentir, né, mais prolongada através desses filhos, né? Colocar algumas questões dela nos filhos. E é com ela.
Só que eu tenho uma vida, eu nasci, eu cresci e eu tenho uma vida separada. Eu, você, todos. Então nós temos uma vida separada e a gente tem que fazer um algo da nossa vida, né? Nós viemos dessa vida, nós temos uma centelha de vida que é uma centelha de Deus dentro da gente e a gente veio para fazer a diferença, cada um na sua diferença. E nós somos especiais. E nós viemos para desfrutar tudo de melhor dessa terra. E nós viemos para crescer espiritualmente, para evoluir. Né? Então, assim, para não deixar de olhar para você, que você tem que evoluir, que você veio para fazer uma diferença na sua própria vida. Né? E que a prosperidade é isso, é você se conhecer, você ver o que não tá legal lá dentro, você arrumar essas engrenagens, e é necessário você olhar para dentro, para depois você prosperar fora. Entende? Então, quando a pessoa quer começar fora, ela vai nadar, morrer na praia, ela vai patinar e depois ela vai falar: a lei da atração não funciona, nada funciona pra mim. Por quê? Porque ela não olhou pra dentro primeiro. E como o tema prosperidade chama a atenção de muita gente, então as pessoas estão muito em cima da prosperidade e falar sobre a prosperidade, mas não traz a pessoa pra dentro, pra ela olhar pra dentro, pra ela limpar dentro. Né? Para ela ser grata pelo que ela tem. E aí quando eu falo com vocês sobre isso, que as pessoas falam, tudo agora é narcisismo, porque tem pessoas que comentam isso. É a mesma coisa de quando começaram a usar o cabelo cacheado, alguns anos atrás, que se usava muita chapinha, muito progressiva, e há pouco tempo atrás começaram a deixar os cabelos naturais. E aí as pessoas me diziam, nossa, você aderiu ao cabelo natural. Cara, eu nunca fiz uma progressiva. Eu nunca usei a chapinha. Aí eu tinha que escutar das pessoas que eu estava deixando o meu cabelo natural. Quer dizer que a pessoa nunca me viu, a pessoa nunca prestou atenção no meu cabelo, nunca prestou atenção em mim, ou nunca me viu. E aí fazia esse comentário. Então se alguém faz o comentário, agora tudo é narcisismo. Então, filha, vai viver a minha vida. Porque eu tô falando da minha vida. E eu não estou falando da minha mãe. Ela é narcisista, mas não estou falando dela. Estou falando da minha vida, do que eu passei e do que eu ressignifiquei. E de como eu estou hoje. Então hoje eu me sinto muito bem pela minha história. Porque quando eu saí de casa aos 15 anos e eu fui pro mundo, porque eu comecei a sair aos 11. Né? Mas eu fugia e voltava porque eles me achavam. E apanhava porque fugia. E aí fugia porque apanhei. E apanhava porque fugia. E assim foi uma novela até os 15 anos. Né? E eu fui pro mundo. E eu não tive medo de nada, né? Então eu fui a primeira da família que saiu para fora do país, eu viajei muito, eu tive meus filhos, eu não tive medo de ir morar em outro estado com meus filhos, e tudo isso é devido a eu não ter medo, porque eu tinha passado por várias coisas. Então na realidade eu tinha que ser grata pelo jeito que eu fui tratada em casa, porque eu fui preparada para o mundo. Então eu não tô reclamando. Eu só tô trazendo essa história aqui e tô olhando para minha história de frente, porque eu fiquei muitos anos sem poder olhar para minha história. Tinha muita coisa que era esquecida. Quando eu comecei a fazer as terapias, né? Depois que eu passei a ser terapeuta holística, que eu comecei a fazer minhas próprias terapias, que eu comecei a ressignificar, a olhar para minha criança interna, a fazer várias coisas, que eu comecei a me deparar com coisas da minha história que eu não olhava, que estava esquecido, porque eu não podia olhar. Então hoje eu tenho a liberdade de olhar. Isso é libertador. Eu tenho a liberdade de olhar para minha história, para minha vida, para todos os degraus que eu tive que passar, para todas as pedras no caminho que eu tive que subir, para todos os buracos que eu tive que cair, e que tá tudo bem. Tá entendendo? E que isso me deixou mais forte. E aí quando eu trago aqui, é porque se alguma pessoa entende a minha história, se passou igual, né, pra eu servir de um ponto de luz para essa pessoa. Porque se uma pessoa olhar um vídeo desse, assistir, entender e virar uma chavinha, pra mim já é uma grande bênção. Porque é isso mesmo que eu quero. Eu quero dividir a minha história com aquelas pessoas que se identificam com a minha história. Porque não é possível que eu seja única. Né? Então, quando eu trago, eu falo, e eu não tô falando tudo aqui não, viu gente? Nem dá. Eu já até pensei sobre mim escrever um livro, pra mim já tirar o cavalinho da chuva, que um livro só não dá, a não ser que eu divida livro em tópicos da minha vida. E eu fico até feliz por isso, eu tenho 54 anos e eu tenho uma história de vida enorme, e uma história de vida de muita alegria, apesar dos pesares. E não é só muita alegria, é sobre vencer, sabe? Sobre vencer
cada etapa difícil, sabe? Como você sair vitorioso de cada situação, e isso é muito bom. E eu trago aqui isso porque até pouco tempo atrás eu me sentia vítima. E a maior dor do mundo é você se sentir vítima. Então por isso que eu quero dividir com as pessoas, para as pessoas não se sentir vítima, porque isso é muito dolorido. Né? Porque nós não somos vítimas de nada, nós somos vencedores, nós viemos aqui para vencer, a gente já tem a marca de vencedor. Né? Então a gente tem que entender a nossa história, tomar posse das ferramentas que foi colocado na nossa mão e ir em frente, entende? Beijos a todos que chegaram até aqui, gente, até o próximo vídeo.